Esperança é um sentimento importantíssimo para o progresso da humanidade e a evolução dos espíritos. E é por isso que queremos comentar aqui hoje o primeiro capítulo do livro da Esperança de Emmanuel, com o título Culto Espírita, e no qual, logo no início, identificamos duas passagens muito relevantes, sobre as quais Emmanuel se debruçará, ampliando os comentários e a nossa percepção. No início diz, lá de Mateus capítulo 5, versículo 17, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, não os vim destruir, mas cumpri-los. E também encontramos a seguinte passagem, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei, mas dar-lhe execução. Emmanuel já inicia destacando para nós como deve ser realizado esse culto espírita, dizendo, o culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um, a fim de patentear-se. Ninguém precisa inquirir o modo de nobilitá-lo com mais grandeza, porque reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida. Ou seja, o culto espírita não é aquele necessariamente manifestado dentro do centro espírita, ou através de adorações ou de leituras sobre esse tema, mas acima de tudo sobre a vivência diária, demonstrando a fé que temos em Jesus, a fé que temos no Espiritismo, pela forma como lidamos com os problemas que surjam, com as nossas obrigações, com as nossas missões diárias e, acima de tudo, na forma como lidamos com o próximo. E é por isso que Emmanuel fala o seguinte, mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade, no esposo e nos filhos, que a sabedoria divina te confiou. Porque não adianta de nada querermos missões grandiosas fora do lar, nos dispondo a fazer revoluções na humanidade, se não conseguimos sequer desempenhar bem a missão do lar, a missão de nos relacionarmos bem com os nossos cônjuges e com os nossos filhos, sabendo exercer essa missão grandiosa que é a da maternidade, mas também a da paternidade, que são talvez as duas maiores missões conferidas por Deus a nós aqui na Terra. Estamos exercendo o papel de Deus materializados aqui. Estamos para cuidar desses seres que retornam à Terra e direcioná-los para o caminho do bem. Diz também Emmanuel, dirigente, honrarás os dirigidos. Legislador, não farás da autoridade instrumento de opressão. Administrador, respeitarás a posse e o dinheiro, empregando-lhes os recursos no bem de todos, com o devido discernimento. Ou seja, se estivermos no papel de legisladores, administradores, chefes, seja onde estivermos, ou até mesmo de subordinados, devemos cumprir as nossas tarefas com o mesmo zelo, com o mesmo respeito ao próximo, com o mesmo empenho de utilizar bem as ferramentas que Deus colocou em nossas mãos, os talentos que Ele nos entregou, para multiplicá-los através do serviço ao próximo. Mestre, ensinarás construindo. Pensador, não torcerás as convicções que te enobrecem. Ou seja, devemos utilizar os cabedais de conhecimento com os quais fomos privilegiados em favor do progresso moral e espiritual, não tentando desvirtuar o raciocínio através de divagações que vão afastar o espírito do caminho de Deus, ou que vão contaminar os pensamentos com sentimentos inferiores. Cientista, descortinarás caminhos novos sem degradar a inteligência. Médico, viverás na dignidade da profissão sem negociar com as dores do semelhante. Não adianta nós termos essa grandiosidade de saberes e voltarmos o uso delas apenas em nosso próprio benefício, monetarizando tudo o que fizermos, sem dedicarmos um pouco do nosso tempo, da nossa energia, para amar o próximo, para servir ao próximo sem esperar paga, sem esperar recompensa imediata,
porque o maior serviço que podemos prestar a alguém é dando do nosso tempo, é cedendo da nossa energia, para através do próprio suor que vertamos em favor do próximo, consigamos assim depurar o nosso espírito e acelerar o nosso progresso espiritual. Magistrado, sustentarás a justiça. Advogado, preservarás o direito. Assim como as pessoas que trabalham na área da saúde, aqueles que trabalham também na área da justiça, precisam utilizar as possibilidades que estão ao seu alcance para fazer com que os beneficiados pela justiça sejam realmente justiçados, sejam realmente alcançados de acordo com o seu merecimento, de acordo com a sua necessidade. O magistrado não pode querer beneficiar-se do seu cargo, unindo-se a políticos com interesses escusos. Da mesma forma, o advogado que defende o seu cliente não pode, sobre esse argumento, tentar deturpar a legislação ou utilizar-se de procedimentos escusos para buscar a absolvição ou a vitória do seu cliente a qualquer custo. A ética, a moral, a honra e as lições do Evangelho têm que estar presentes também na vida desses servidores. Escritor, não molharás a pena no lodo da viciação, nem no veneno da injúria. Poeta, converterás a inspiração em fonte de luz. Mais uma vez, referências aos talentos da humanidade, os talentos da escrita, os talentos também da poesia. Devemos voltar tudo isso para Deus. Tudo vem de Deus e tudo a Ele deve retornar. Todas as nossas atividades devem ser utilizadas de alguma maneira que consigam levar o nosso leitor, levar aquele que tem acesso à nossa obra a refletir em Deus, a refletir em algo positivo. Da mesma maneira, em relação ao orador, cultivarás a verdade. Ao artista, exaltarás o gênio e a sensibilidade, sem corrompê-los. É uma responsabilidade muito grande o uso dos talentos, porque depois, em encarnações futuras, muitos retornarão privados da razão, privados do talento, do dom que foram beneficiados na encarnação anterior e utilizaram mal para poder assim aprender a dar valor a esses talentos que Deus lhes conferiu. Chefe, serás humano e generoso, sem fugir à imparcialidade e à razão. Operário, não furtarás o tempo, envilecendo a tarefa. No Evangelho segundo o Espiritismo também existe a passagem que fala sobre a missão dos superiores e dos inferiores na cadeia hierárquica, mostrando que todos têm os seus deveres, do superior de saber bem liderar, sem deixar de respeitar ao seu subordinado. E o subordinado tem que saber cumprir as tarefas que lhes são conferidas com zelo, com dedicação e também com respeito ao seu superior hierárquico. Lavrador, protegerás a terra. Comerciante, não incentivarás a fome ou desconforto a pretexto de lucro. Exator, aplicarás os regulamentos com equidade. Portanto, seja trabalhando no serviço do plantio, da distribuição ou da cobrança de impostos, onde quer que Deus tenha nos colocado, é necessário que exerçamos esse trabalho com dignidade, fazendo com que o produto dele beneficie toda a coletividade, trabalhando sempre com ética, com honestidade e com retidão. Médium, serás sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. Meus amigos, nada justifica o médium cobrar pelas atividades que desempenha. Jesus Cristo disse: dai de graça o que de graça recebestes. Não pode qualquer médium assegurar a realização de uma atividade mediúnica. Ele apenas é o canal através do qual a espiritualidade superior se manifesta. A título de exemplo, Daniel Douglas Home, o maior médium da história da humanidade de efeitos físicos de que se tem conhecimento, chamado também de um médium voador, precisou passar pelo teste da honestidade na atividade mediúnica. Para isso,
seus poderes foram suspensos por um ano, exatamente um ano, durante o qual ele ficou sem conseguir realizar qualquer fenômeno mediúnico, mas ele agiu com honestidade, com retidão, avisando aos seus seguidores que não poderia desempenhar funções desse tipo naquele período. E na noite em que completou um ano, os seus poderes mediúnicos foram restituídos pelos espíritos superiores. Finalmente, Emmanuel, em sede de conclusão, diz o seguinte: o culto espírita possui um templo vivo em cada consciência, na esfera de todos aqueles que lhe expusam as instruções de conformidade com os ensinos de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós, e toda a sua teologia se resume na definição do Evangelho, a cada um por suas obras. Portanto, o verdadeiro culto espírita não é aquele feito na casa espírita, não é feito apenas através de leituras ou de orações, mas, acima de tudo, de vivências, de retidão, de pensamento, de sentimento e de atitude. À vista disso, prescindindo de convenção e pragmática, temos nele o caminho libertador da alma, educando-nos o raciocínio e o sentimento, para que possamos servir na construção do mundo melhor. E é disso que nós temos certeza, que o Espiritismo nos possibilita essa educação moral, que se não iremos sair agora num passe de mágica transformados em santos, mas pelo menos temos a capacidade de a cada dia nos tornar melhores do que no dia anterior, mostrando assim que somos verdadeiros espíritas, verdadeiros cristãos, verdadeiras pessoas empenhadas na sua transformação moral. E assim, espero que essa mensagem contribua para espalhar a esperança nos corações. E para isso peço que você curta esse vídeo, compartilhe a esperança com os amigos. Fique com Deus. Até a próxima e muita paz. Tchau.